87%. Esse foi o aumento de preço que um cliente nosso fez no mês passado. E sabe quantos clientes ele perdeu? Zero, nenhum. Na verdade, ele ganhou 12 clientes novos no mesmo mês. E hoje você vai aprender exatamente como que ele fez isso. Nos próximos 10 minutos, eu vou te mostrar o número exato que prova que você está subprecificado, a ferramenta que a gente usa aqui na Dalunk para calcular o preço corretamente, a ferramenta que vai fazer a comunicação do seu aumento de preço sem perder clientes e uma transição aplicada em 3 fases que você aplica ainda hoje para ajustar o seu preço. E olha, a maioria dos vídeos sobre precificação, ele fala de valor percebido. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como calcular o valor exato com uma ferramenta que é prática e um sistema que é simples e aplicável ainda hoje. Agora, se você é daqueles que pensa, o meu mercado é diferente, os meus clientes não pagam mais, então você pode fechar esse vídeo agora, porque todo empreendedor quebrado tem a mesma desculpa. Aqui na Dalunk, muitos imigrantes e empreendedores aumentaram seus preços entre 30% e 150%. E sabe o que aconteceu na maioria dos casos? Eles também aumentaram o número de clientes. Então fica até o final, porque eu vou te dar ferramentas gratuitas que a gente usa com os nossos clientes de consultoria. E antes de ir direto para o assunto, já deixa o seu like e se inscreve aqui na Dalunk para nos ajudar a fornecer mais conteúdos como esse para vocês. Antes de eu te ensinar o processo para ajustar o seu preço, você primeiro precisa reconhecer se você está realmente subprecificado, se o seu preço ele está errado. Então eu vou te mostrar 4 sinais, 4 sintomas que te provam que você está subprecificado. E se você se reconhecer em 2 ou mais, aí sim você precisa de ajustar o seu preço. O primeiro sintoma é que você está sempre ocupado, mas você nunca tem dinheiro. A gente já falou isso em vários vídeos e eu vou ir direto ao assunto. Você trabalha muito, mas no final do mês você está sempre quebrado, você está sempre sem dinheiro. Se você trabalha 50 horas ou mais, mas você tem uma margem de lucro líquida menor do que 20%, então você não tem um negócio. Na verdade, você comprou um emprego ruim, você está trabalhando para o seu negócio. Segundo o Laboratório Bureau de Estatísticas, 82% das falências de pequenas empresas, elas são causadas por problemas de fluxo de caixa. E fluxo de caixa não é problema de falta de clientes, é problema de margem insuficiente. Você pode ter 100 clientes, mas se a sua margem for de 5%, você não tem lucro nenhum. Você vai estar sempre quebrado no final do mês. O segundo sintoma, o segundo sinal é que você só atrai aquele cliente que pechincha. Por que você atrai cliente que reclama de preço? Porque o seu preço baixo atrai gente que prioriza preço baixo. É lei da atração financeira. Clientes que compram pelo menor preço, eles têm 3 vezes mais chances de reclamar, 5 vezes mais chances de atrasar o seu pagamento e 0 chance de virar o seu cliente recorrente. E o cliente que ele paga um preço prêmio, que ele é um high ticket, ele valoriza a qualidade do seu trabalho, ele respeita o seu tempo, ele gera para você uma receita previsível e eles fazem referrals espontâneos. Ele te dá o feedback de qualidade do seu trabalho espontaneamente. Então, você não precisa de mais clientes, o que você precisa é de atrair melhores clientes. O terceiro sintoma é que você precisa de volume para poder sobreviver. Vamos fazer uma conta rápida, eu vou te mostrar 2 cenários. No primeiro cenário, você está com um negócio subprecificado. E no segundo, você dá o preço certo. Vamos pensar em 2 situações. Você tem lá um preço para um serviço, para um produto de $100, fictício. E você tem uma margem de lucro de 20%. Então, você tem um lucro para cada venda de $20. Mas a sua meta no mês é de fazer
uma renda de $5.000 por mês. Então você precisa vender 250, você precisa de 250 vendas por mês para atingir essa meta. Com um preço correto, vamos colocar que o seu serviço ele tem um ajuste de 50%. Então você vende o mesmo serviço por $150. E agora você tem uma margem de lucro de 40%. Então você tem um lucro de $60 por serviço, por venda. E você mantém a mesma meta, $5.000 por mês. Você só precisa de 84 vendas por mês para atingir a sua meta. Uma redução de 166 vendas no seu mês. Mesmo se você perder 30% dos seus clientes, se essa não é a estimativa, é que geralmente você perde de 10 a 15% no máximo. Mesmo se você perdesse 30% por causa do aumento de preço, você ainda sai ganhando e trabalhando 3 vezes menos. E o último sintoma, o quarto sintoma, é que você nunca tem dinheiro para investir no seu negócio. Todo o dinheiro que entra, ele já está comprometido com custos e com a sua sobrevivência. Então, você não tem margem para contratar ajuda, você não tem dinheiro para investir em marketing, você não tem como melhorar processos, você não consegue criar uma reserva de emergência, você não tem folga para respirar, você está sempre enforcado. Sabe qual que é o resultado disso? Você fica preso naquele ciclo de que você trabalha todo mês para poder pagar a conta. Agora que eu te apresentei os 4 sinais, sintomas que você está subprecificado, eu quero te perguntar, por que você precificou assim? Foi porque é quanto o seu concorrente cobra, ou é quanto você acha que o seu cliente consegue pagar, ou é quanto você acha que se você fosse o cliente você pagaria, ou é porque o mercado não paga mais do que isso? Isso não é método de precificação, isso é achismo. E achismo, ele quebra negócio. Mas existe um método técnico para corrigir tudo isso. E você pode aplicar ele hoje ainda. É o que eu vou te mostrar agora a seguir. Um método de precificação estratégica com 4 passos técnicos. Então pega papel e caneta, porque você vai querer anotar isso. O primeiro passo é calcular o seu preço mínimo viável. Antes de pensar em quanto cobrar, você precisa saber quanto que eu preciso cobrar para não quebrar. A gente chama isso de ponto de equilíbrio. Esse valor, ele precisa cobrir todos os seus custos fixos e variáveis do seu negócio. Eu vou te apresentar agora uma ferramenta que a gente usa aqui na Dalunk para poder precificar. E ela vai te ajudar a calcular esse ponto de equilíbrio, esse preço mínimo viável. Deixa eu te mostrar. Essa é a nossa calculadora de horas aqui da Dalunk. A gente chama de calculadora de horas, mas ela é uma ferramenta de precificação. Ela está disponível em inglês, português e espanhol. Então, vamos colocar em português, que é a nossa língua nativa, para facilitar tudo para gente. Aqui eu vou te mostrar um exemplo fictício, por exemplo, de um serviço, uma prestação de serviço na área de pintura. Então eu vou jogar aqui primeiro os custos fixos mensais, imaginando um negócio de pintura. Bom, aqui eu lancei o aluguel. Se você usa como negócio a sua própria casa, você pode jogar uma parcela do que você paga do seu aluguel, que às vezes você usa a garagem como seu escritório, onde você guarda o seu estoque, ou às vezes você tem uma garagem que você paga um aluguel. Você vai jogar o seu aluguel, custos de internet e telefone, software e ferramentas, o que você gasta com o seu contador. Se você faz marketing, você vai jogar aqui os valores que você gasta por mês, custos com veículo, seguro, gasolina fixa, parcela do veículo se ele está parcelado e outros custos fixos. Vamos supor que você tem um financiamento feito para o negócio e que você paga uma parcela todos os meses, você vai jogar esses custos aqui.
qual que é a meta do seu salário desejado. Vamos colocar um salário de $5.000 por mês e o imposto já, a previsão do seu imposto de 15%. Então, esse é o valor que você precisa fazer todos os meses para cobrir os seus custos fixos, 5.750. Aqui você já pode fazer uma previsão para receita, para reserva de emergência. Fiz uma previsão de você guardar 5%. Então, você precisa fazer 7.658 para os seus custos fixos, já incluindo o seu salário de dono. Então, vamos para o próximo passo. Aqui, geralmente, as horas trabalhadas, a gente trabalha 26 dias por mês, trabalha de segunda a sábado, e geralmente trabalha em torno de 10 horas por dia. E o tempo faturável, a gente nunca trabalha 100% do tempo. Você tem o seu tempo de deslocamento entre uma obra e outra, um serviço e outro, de casa para o seu serviço. Você tem o tempo que você está no telefone resolvendo algum problema do negócio. Então, eu estou colocando como 70% do seu tempo de trabalho como tempo faturável. Então, você trabalha por mês 260 horas e você tem 182 horas produtivas. Aqui ele já vai te dar o seu valor da sua hora trabalhada. Então, a sua hora, ela não pode ser menor do que $42. Agora, a gente vai fazer a precificação de um serviço. Então, aqui ele vai levar em consideração o valor da sua hora e qual é os seus custos fixos que você já colocou lá atrás. Então, vamos colocar que você vai fazer uma obra de pintura que você leve 1.500 horas para fazer e que você tem 2 ajudantes. Então, vamos colocar que 1.000 horas é dos seus ajudantes e 500 horas são as horas do dono. Então, 500 horas para cada pessoa, 3 pessoas trabalhando na obra. Geralmente, o dono está sempre trabalhando junto nesses negócios de prestação de serviço. E aí aqui você vai acrescentar os seus custos variáveis, os custos que você vai ter com essa obra que você está precificando. Então, vamos supor que você vai gastar lá de tinta, você gasta lá 10 mil. Um pouco como extras, mas é o que você gasta além da tinta. Fita, papel para proteção, lixa, pincel. Vamos colocar que você gaste mais 2 mil. Tô colocando, gente, valores fictícios, tá? E aí você paga lá o seu ajudante, vamos colocar o João. Você paga ele por hora $25. E ele vai trabalhar 500 horas. Vamos colocar outro ajudante. A gente colocou que são 2 ajudantes. Então, o Joaquim também vai trabalhar a $25 por hora, já também 500 horas. Então, você tem aqui um custo de transporte, vamos colocar aqui para essa obra, de $200. Você não tem taxas, você não tem que pagar licença às vezes. E outros custos variáveis, vamos colocar aqui nessa obra, você gastou uns $1.000 com um almoço, às vezes com um cliente, com um almoço que você pagou para os funcionários um dia. O custo dessa obra saiu para você a 38.200. E aí vamos colocar a margem de lucro. Vou deixar aqui por enquanto com a margem de lucro de 20%, só para eu te mostrar uma coisa. Então aqui, ó, vamos colocar o imposto de 15%. E aqui a gente já tem, né, o seu custo por hora, que é de $42,08. Você tem um custo para o serviço entre fixo e variável de quase $60 mil. Então, o seu ponto de equilíbrio, tá vendo? O seu preço de equilíbrio, ele é $60 mil, 59.239. Você não pode cobrar menos do que isso. Menos do que isso, você está pagando para trabalhar. Se você cobra isso, você está trabalhando de graça, você não está recebendo nada, você não tem lucro nenhum. Então, o seu preço ideal com a sua margem de lucro de 20% seria de $71 mil para essa obra. E aí, aqui, ela já te dá, essa ferramenta te dá descrito exatamente quais são as horas que você vai gastar para esse serviço,
qual que foi o seu custo com mão de obra, qual que é o seu custo, já prevendo o imposto que você vai ter que pagar e quais são os seus custos variáveis. Pronto. Só que 20% de lucro é muito pouco. Então vamos voltar e vamos ajustar esse lucro para pelo menos 30%. Então eu vou colocar aqui um lucro de 35%. O seu ponto de equilíbrio continua sendo o mesmo. O que vai ajustar aqui agora, ó, é qual que é o seu preço ideal para poder precificar, dar o orçamento para o seu cliente. E é aqui que você tem margem para negociar com o seu cliente, que é o nosso segundo passo. No segundo passo, você vai calcular o seu preço estratégico. Agora que você tem lá, que a ferramenta te mostra qual que é o seu ponto de equilíbrio, você não pode cobrar menos do que isso, você vai buscar o seu preço ideal. A ferramenta já te mostra ali qual que é o seu preço ideal com a margem de lucro que você quer. Geralmente, as prestações de serviço têm margem entre 30% e 50%. Então, você vai jogar a sua margem para que você tenha um posicionamento melhor de mercado, para que você tenha um melhor valor percebido pelo seu cliente e para que você tenha um lucro que vai te garantir criar uma reserva de emergência pessoal e do negócio, para que você tenha uma margem para a hora que você tiver um problema com o cliente, que você tiver um custo extra, que você tenha essa reserva que cubra o seu período apertado. Essa ferramenta é prática e é muito rápido de ser feito. O ponto principal aqui é que todo dono de negócio precisa conhecer quais são os seus custos. O que você paga por mês para manter o seu negócio? Esse valor, esse número, ele precisa ser conhecido por todos os empresários. Você não pode viver de achismo e ficar trabalhando a hora que você pensa que vem outra conta para ser paga. Você tem que saber qual é o número que você precisa ter todos os meses para cobrir os seus gastos. E o salário que você coloca como dono, que você precisa receber, você precisa colocar esse valor de acordo com o custo de vida que você tem pessoal. Quanto que você precisa de dinheiro para poder viver todos os meses. Uma coisa é o que o seu negócio precisa para sobreviver. E outro ponto que entra o seu salário é quanto você precisa para poder viver. E aí nós vamos agora para o terceiro passo, que também é extremamente importante, porque aqui agora está a estratégia que funciona com a grande maioria dos nossos clientes aqui da Dalunc, que trabalham com prestação de serviço, que é como aumentar o preço. E aqui é criar pacotes de valor, fazer um sistema de ancoragem. Esse é um segredo que as grandes empresas usam e você não aumenta o seu preço simplesmente. Você precisa reestruturar a sua oferta. Você já reparou que no cinema tem 3 tamanhos de pipoca? Pequeno, médio e grande. Se você vai no McDonald's, Burger King, tem 3 tamanhos de combo, pequeno, médio e grande. Se você vai numa cafeteria, Starbucks, Dunkin' Donuts, também tem 3 tamanhos de café. Por que isso? Isso é psicologia de ancoragem. Deixa eu te mostrar como que isso funciona no seu negócio. Você também precisa criar 3 pacotes. Você vai ancorar o seu preço em 3 ofertas. Você vai ter uma oferta básica, uma oferta intermediária, que essa geralmente é a que é mais vendida, e uma oferta premium. Em cada um desses pacotes, desses 3 pacotes, você vai incluir serviços que você oferece. Então você vai construir primeiro o seu pacote do meio, que tem que ser o mais vendido. Esse que é o pacote que é o ideal para que a maioria dos seus clientes escolha.
Então, nesse pacote, você precisa colocar o seu serviço básico, e você vai acrescentar nele outros serviços que agreguem valor ao seu serviço básico, mas que esses serviços que agregam valor, eles não te demandem muito tempo, muito custo, é, e, é, e tenha um valor agregado para o seu cliente. Ele vai aumentar para ele o valor do serviço que você está oferecendo e que ele está recebendo. E aí você vai setar nesse pacote do meio o seu preço ideal, seu melhor preço. E aí você vai criar, com base nesse, os seus outros dois pacotes. O básico, você vai colocar uma diferença de preço para esse básico mais baixo, mas não tão mais baixo do que o do meio. Ele tem que estar próximo desse valor. E você vai oferecer nele só o seu serviço básico. E aí você vai criar o seu pacote prêmio. Você vai colocar nesse um preço bem mais alto do que o seu pacote ideal, que deve ser o mais vendido. E você vai agregar todos os serviços do seu pacote ideal e mais algum outro serviço que agregue um valor extra, prêmio, um diferencial, para que justifique aquele valor bem mais alto que o seu valor ideal. Essa é a estratégia que é utilizada em todos esses serviços que eu te mostrei. Geralmente, quando você chega em qualquer um desses que te apresenta lá o café pequeno, médio e grande, você vai lá e fala, poxa, eu vou escolher o médio porque a diferença de preço entre esse e o pequeno é, sei lá, de $1. Então, por $1 eu compro mais café. A mesma coisa se você chega lá no fast food para comprar um combo, um sanduíche, fala, poxa, ele está me oferecendo o grande por uma diferença muito pequena do outro, do pequeno, e compensa a diferença. É esse o pensamento que você quer criar no seu cliente. Por exemplo, num serviço de landscape, um cliente descobriu que se ele colocasse lá a limpeza das calhas, ele levaria pouco tempo para realizar isso. Isso tinha um custo para ele quase zero, porque aumentava para ele ali em pouco tempo do funcionário trabalhando, comparado com o tempo que ele já levava para poder cortar a grama, para manutenção, né, da grama do cliente dele. E isso agregava um valor muito grande para o cliente, e isso foi o diferencial que ele encontrou para poder conseguir colocar lá como valor agregado no pacote que ele oferecia para o cliente, com o preço ideal que ele queria que ele fechasse. Então, em vez dele vender só o básico, que era a manutenção do gramado, ele conseguia, no pacote dele ideal, acrescentar a limpeza das calhas da casa, colocando para ele a margem que era ideal para ele, um preço maior. Então ele saía ganhando muito mais do que se ele vendesse só o corte da grama. E é um dado técnico, é uma estatística de que 20% dos clientes eles escolhem o seu pacote essencial, mas 60% escolhem um profissional e 20% ainda escolhem o seu pacote prêmio. Então essa é uma estratégia eficiente para você fazer o ajuste do seu preço sem simplesmente dizer que você aumentou o seu preço. Você criou uma estratégia de valor, você criou pacotes de valor com a psicologia de alavancagem. E o último passo é a transição de 3 fases, que na verdade é como que você vai fazer, como que você vai comunicar esse ajuste de preço. E essa é uma parte que todo mundo erra, porque você não pode aumentar o seu preço de uma vez para todo mundo. Você precisa fazer uma transição. Então, na primeira fase, você vai fazer essa comunicação 100% para os seus novos clientes. Todo novo cliente que entra, ele já entra com o seu preço correto. Isso sem exceção, sem negociação e sem desconto de lançamento. Então,
você vai elaborar lá o seu e-mail, o seu script lá de apresentação de como você vai apresentar o seu preço. Na segunda fase, você vai trabalhar com seus clientes atuais. Então, você vai mandar um comunicado com uma prévia explicando para ele o seu ajuste de preço. Aí você vai usar a sua estratégia. Nos últimos meses, nós investimos em novos equipamentos, treinamento especializado, melhoria do nosso tempo de resposta. O que que você tem como valor agregado para você justificar esse ajuste do seu preço? Os pacotes que você desenvolveu já com os preços atualizados, e você vai enviar colocando um prazo para ele. A partir de tal data, os nossos valores serão ajustados. Na terceira fase é quando você já ajustou o seu preço para todos os seus clientes, os novos e os seus clientes atuais. Você já tem uma equalização total. Então, com 3 a 6 meses, você já tem todos os seus clientes dentro do seu preço novo. Quem não aceitou, saiu naturalmente. Você substitui por clientes melhores. E olha, na prática, a gente observa aqui que você perde de 10 a 15% dos seus clientes. Mas esses 10 a 15%, eles eram os clientes que pechinchavam sempre, que atrasavam o seu pagamento, que reclamavam de tudo e que te davam mais trabalho do que lucro. Então você não perdeu clientes, na verdade você fez uma limpeza estratégica para substituí-los por clientes melhores. Olha, todas essas ferramentas que eu te mostrei aqui, elas são ferramentas que a gente desenvolveu para os nossos clientes de consultoria. E hoje elas estão disponíveis gratuitamente no nosso site, o dalunk.com. Então, você pode acessar o nosso site, cadastrar o seu e-mail e você vai ter acesso imediato a essas ferramentas. Existem essas ferramentas e várias outras disponíveis no nosso site. Então não perde a oportunidade e acessa lá. Elas vão facilitar e agilizar o seu trabalho no seu negócio. E se você ainda não se inscreveu e deu o like para o nosso vídeo, tá passando da hora. Se inscreve e dá o like, porque a gente está aqui tentando criar conteúdos de valor para vocês que estão aqui nos Estados Unidos, que imigraram e que querem crescer, que querem prosperar, que querem ganhar mais.